bem? Conforme prometido, eu vim aqui falar um pouquinho sobre o meu processo de entrevista no consulado, através da exceção para Special Needs. Antes de começar a falar sobre o processo, eu quero deixar um recadinho, dois recados, na verdade. Um, para as meninas que estão no processo, porém não se encaixam na exceção. Eu quero deixar uma mensagem de esperança, quero dizer que eu sei que durante esse processo a gente escuta muitas coisas negativas, mais negativas do que positivas, mas estamos no final de agosto, logo chega janeiro e vai dar tudo certo. Não desistam, não percam a esperança, que no final sempre dá tudo certo da melhor maneira possível. E quem tá no processo, que se encaixa na exceção, é tudo novo, tá mais chatinho que o normal, mas também não desistam, porque no final a resposta positiva vem e dá tudo certo. E a gente consegue descansar e comemorar, beleza? Perdoem meu vídeo amador e não desistam de mim. Então, vamos lá. Como eu moro em Santa Catarina, aqui no extremo sul de Santa Catarina, eu fiz o meu processo ali no consulado de Porto Alegre. A minha entrevista foi no dia 5 de agosto. E quais foram as impressões que eu tive? Assim como eu, a agência, o consulado também estava um pouco perdido ainda. A cônsul que fez a minha entrevista, ela fez a entrevista seguindo o manual impresso. E ela pediu desculpa, disse que eu era a primeira pessoa. Eu não sei se eu fui a primeira pessoa a fazer a entrevista em si, da exceção, ou se eu fui a primeira pessoa que ela fez. Deve ter sido a que ela fez. E nos dias anteriores eu tinha acompanhado alguns depoimentos de meninas em São Paulo, que falaram que foi super tranquilo e tal, e eu tava assim, super confiante. Até que eu cheguei lá, né? E foi um pouquinho mais tenso do que eu esperava. Eu fiquei bem nervosa. Meu inglês travou várias vezes. A cônsul brigou comigo. Como a gente fala aqui no sul, me deu uma mijada. Porque ela não estava conseguindo me ouvir, que a minha voz não estava saindo direito. A máscara não ajuda. Fato importante, preparem-se para a questão da máscara, porque não sei vocês, mas eu faço muita leitura orofacial, então me ajuda muito quando eu consigo fazer a leitura labial, né? E na máscara não tem isso, então a gente que lute, né? Eu senti muita dificuldade nessa parte, confesso, mas no fim deu tudo certo. Como foi o processo até eu conseguir chegar na entrevista? Eu tô indo cuidar de de dois meninos, e um deles tem autismo. Então, o que meus rostos fizeram? Eles fizeram uma carta explicando por que eles se encaixavam na sessão, por que eles precisavam de mim, e detalharam bastante, assim, sabe? E daí acrescentaram 2 documentos, que foram o diagnóstico, muito importante o diagnóstico, e eles também acrescentaram um documento da escola dele. Tinha bem extenso, 23 páginas. E esses foram os documentos que eu levei da família. Meus documentos. Eu trabalhei 1 ano e 2 meses na APAE, aqui da minha cidade. Escola para Necessidades Especiais, né? Tem no Brasil todo. E eu fiz 3 estágios referente à minha faculdade. Eu me formei agora em Libras, em Letras Libras, e eu tô na 3ª fase de Pedagogia. Um desses estágios foi em escola normal, então eu nem acrescentei ele. Eu acrescentei documentação dos outros 2, que foi no AE, no atendimento especializado. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com a diretora da PAI e eu pedi uma declaração de experiência.
Aí elas colocaram para devidos fins, declaramos que a Gabriela Pereira, portadora do RG tal, CPF tal, trabalhou nessa instituição, e daí eles especificaram o que eu fazia e destacaram que eu cuidei de autistas. E daí colocaram um período total, que me ajudou muito no visto. Eu tenho certeza que um dos pontos para eu ter conseguido foi isso. E assinaram certinho, deixaram contato, beleza. Aí eu também entrei em contato com as 2 diretoras das escolas que eu fiz o estágio e pedi uma declaração também. Parecido, colocaram meu nome, meus dados e declararam que eu trabalhei, que eu fiz estágio lá no atendimento educacional especializado e colocaram à disposição para qualquer dúvida. Declaração simples, tá? Se alguém quiser o modelo depois, pode mandar aqui no direct que eu mando uma foto bem tranquilo, tá? O que eu tinha mais? Eu tinha meu histórico da faculdade, das 2, né? Eu também tô fazendo pós-graduação em psicopedagogia, então eu levei histórico da faculdade, declaração da pós-graduação e peguei todos os certificados possíveis que eu tinha. Curso, palestra, evento, seminário, tudo. Imprimi tudo e levei porque, né, eu sempre digo que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, tudo que eu tinha de cursinhos, assim, relacionado ao autismo e à educação inclusiva, eu tinha um total de 950 horas e mais alguns relacionados a Libras e a um artigo que eu publiquei ano passado. Então, eram esses os documentos que eu tinha para comprovar que eu era capacitada para cuidar de uma criança com necessidade especial. Fora isso, eu levei os documentos normais, a DS, a taxa, SEVES, DS 160, passaporte, comprovante bancário, a minha carteira de trabalho, porque até então eu ainda estava trabalhando, todos esses documentos adicionais. Também, se alguém quiser, depois eu também pode pedir ali no DM que eu mando a minha listinha, tá bom? Ok, eu tinha todos os documentos, o que eu fiz? Na verdade, eu fui um pouco assim, dando tiro no escuro, porque acho que foi a segunda semana depois que saiu a exceção e tava todo mundo bem perdido, inclusive eu, né, óbvio. O que eu fiz? Eu saí procurando o e-mail do consulado, porque o que eu tinha não dava. Aí eu não consegui achar de jeito nenhum o e-mail do consulado de Porto Alegre. Eu mandei um e-mail pro consulado de São Paulo, que daí eles me responderam e me mandaram um e-mail do consulado de Porto Alegre. Aí, ok, eu mandei um e-mail para eles. Falei quem eu era, que eu tava solicitando a exceção, daí expliquei por que eu me encaixava, expliquei a minha família. E, ok, aí no final eu coloquei uma lista dos meus cursos, da minha faculdade e da minha experiência. E anexei a carta da família, a carta da APIA, o diagnóstico e o documento da escola do menino. E mandei para eles. E ao mesmo tempo eu fui lá e solicitei o visto de emergência. Mandei praticamente o mesmo texto do e-mail, só tive que reduzir um pouco porque lá cabe só 500 caracteres. E mandei. Aí não deu questão assim de 1 hora, o consulado me respondeu no e-mail e falaram que era para eu aguardar, que eles estavam analisando a minha solicitação de visto de emergência. Aí umas 3 horas da tarde veio a resposta que tinha sido aprovado e que em seguida eles iriam me mandar um e-mail agendando. E já agendaram para outra semana, assim, muito, muito rápido. Aí, ok. Eu sou pisciana, gente, sou completamente atrapalhada e comecei a pensar. Eu tenho uma pilha de documento para levar, eu preciso organizar isso de uma maneira viável, porque senão eu vou chegar lá e eu vou deixar cair, eu vou tropeçar e não vai dar certo, com certeza. Aí eu fui na papelaria, comprei aquelas pastinhas L e separei em categorias. Eu coloquei pessoal, família, educação e financeiro. Aí, no pessoal, eu coloquei o DS, a taxa, o DS 2019, o DS 160,
Coloquei a taxa, coloquei passaporte, coloquei a foto, porque ali em Porto Alegre a gente tem que levar a foto. E daí na família, coloquei os documentos da família e coloquei meu contrato de match, que tem lá no nosso application, a carta da Ápia, e daí na educação coloquei tudo que eu tinha, por ordem ali, coloquei minhas experiências na frente, aí depois coloquei o histórico da faculdade, coloquei a declaração da pós e os meus cursinhos no final. E daí no financeiro eu acrescentei extrato de banco, olerite, carteira de trabalho, contrato do carro, mais alguma coisa? Documento do carro e levei por garantia, né? Porque como eu falei, vou falar de novo, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. E também a gente fica um pouco mais segura se a gente sabe que tem o máximo de documento possível ali para ajudar. Eu vou colocar uma fotinha aqui em seguida das minhas pastinhas. E se alguém tiver alguma dúvida referente a isso, também pode chamar no DM que eu respondo ali bem tranquilo, tá bom? Ok, chegamos no tão esperado e tenso e difícil dia, a entrevista. Ok. Chegamos lá e passei pelo raio-x, ok. Fiquei aguardando. Aí o moço de uma janela chamou, ele conferiu meu DS 2019, é DS 2019 que fala, né? E aí conferiu meu DS 160, pediu a foto, passaporte, falou que tava tudo ok e pediu para eu esperar. Ok. Estava eu, mais 3 pessoas e eu fui a sortuda de ser a primeira. Nessa hora a gente já não tá raciocinando direito, a perna já tá balançando, o ar já tá faltando dentro daquela máscara já. Senhor amado. Mas ok, vamos. Chegou a Cons. Chamou. Gabriela. Ok. Levantei e fui. Aí ela olhou meus documentos e confirmou que era pra au pair. E aí olhou pra mim. Do you speak English? Aí eu falei yes. E since that foi tudo em inglês. E como eu já falei antes, me atrapalhei muito por causa da máscara, então essa é uma das minhas, assim, dicas mais importantes. Treinem e se concentrem na audição, porque a máscara atrapalha muito. Não, assim, não tô falando de uma maneira negativa para vocês ficarem com medo, é só para vocês irem já ligado nesse ponto, que se eu tivesse sido ligada nisso, teria me ajudado bastante. Ok. As perguntas que ela me fez. Ela não perguntou para onde eu ia, ela confirmou. Eu tô indo pra Seattle, né? Aí ela falou, você vai morar em Seattle. Daí eu falei, yes. Aí, as perguntas que ela me fez foram essas. Confirmou meu atual trabalho. Confirmou para qual das 2 exceções eu tava tentando. Se era para Special Needs ou pros rostos médicos. E não necessariamente nessa ordem, tá? E ela perguntou sobre o Covid, perguntou como que eu ia me cuidar, como que eu ia fazer quando eu chegasse lá. Nessa hora eu até fui bem ligada, eu falei que eu ia ficar de quarentena aos 14 dias e que todos os cuidados que eu tô tomando aqui, que são os cuidados necessários, eu ia tomar lá, que eu ia cuidar de mim e cuidar deles também. E aí, deixa eu ver o que ela me perguntou mais. Ela perguntou, muito importante, hora muito importante. Ela perguntou por que eu me qualificava para exceção. Aí nessa hora, né, a gente perde as pernas, a gente perde a alma, a gente perde a dignidade, a gente perde tudo. Aí eu expliquei que eu trabalhei na escola, que eu fiz os estágios, e daí ela tava meio confusa, assim, sabe? Porque atualmente agora eu trabalhava numa companhia de alimentos eu trabalhava no recursos humanos, e ela ficou meio confusa, assim, sabe? Tá, mas como tu se qualifica se tu trabalha com recursos humanos? Daí ela demorou, assim, pra entender que foi antes, sabe?
Mas daí eu falei, assim, na hora me deu um insight, eu falei que eu tinha os documentos ali, e daí ela pediu pra olhar. Aí eu fui mostrando assim no vidro, porque ela não queria tocar em nada. Daí eu mostrei a minha declaração da PAI, depois mostrei minhas 2 declarações do estágio, e daí ela olhou ali em cima, que era papel timbrado com o endereço da escola, e daí ela, essa aqui é a sua universidade? Daí eu falei, não. Daí puxei o meu histórico da universidade, botei, essa aqui é a minha universidade. E daí, assim, eu tinha muito curso, e ela nem ligou, sabe? Até hoje eu não sei se ela viu ou não, mas eu, tipo, o máximo que eu consegui fazer foi pegar a pilha e levantar, sabe? E falei, ó, I have this course too. E, ok. Aí ela confirmou quanto tempo que eu trabalhei na PAI, que foram 1 ano e 2 meses. Ela me perguntou 3 vezes. 3 vezes. Ela confirmou assim, 1 ano e quantos meses? 1 ano e 2 meses? 1 ano e 2 meses. E assim, eu tenho certeza que foi o que ajudou muito. Então, assim, nas declarações de experiências que vocês forem colocar, especifiquem bem o período, assim, sabe? Que vai ajudar bastante. Aí, como eu falei que eu acredito que eu devo ter sido a primeira que ela fez, aí ela me explicou, chegou no final, e ela me explicou. Não, desculpa, antes disso ela também perguntou da minha família, perguntou o que a minha família fazia, confirmou a idade dos meus kids, fez uma pegadinha ali, perguntando se era o mais velho que tinha autismo. Eu falei que não, que era o mais novo, de 5 anos. E aí ela chegou, ok, beleza. Ela falou assim, em condições normais, você estaria aprovado. Só que, como é tudo novo, eu vou ficar com o seu passaporte aqui, que vai para análise, e depois a gente vai ligar para dar a resposta o mais rápido possível. Só que ela frisou bem assim umas 2 vezes que o passaporte ficar ali não era garantia de que estava aprovado. Nessa hora, só tava o meu corpo ali, porque a minha alma já tinha ido embora, meu espírito nem se fala, e tudo certo. Aí ela parou e fez assim, não, espere um pouquinho que eu vou lá atrás confirmar se é isso mesmo. Aí eu falei, pronto, né? Ela ficou quase uns 5 minutos lá atrás. E eu falei bem assim, pronto. Ela vai voltar com o meu visto negado. Ela vai voltar com o meu visto negado. Nessa hora eu tava quase morrendo já. E daí ela voltou, me entregou aquela cartilhinha que eles dão explicando os direitos de quem vai trabalhar e estudar nos Estados Unidos. E falou, não, é essa informação mesmo. Eu vou ficar com o teu passaporte aqui, que não é garantia de que tá aprovado, mas a gente vai entrar em contato o mais rápido possível para dar a resposta. E falou que era isso e me deu tchau. Eu saí de lá muito nervosa, toda errada, crente que ia ser negado, porque a gente faz isso, né? A gente não consegue reparar nos acertos, a gente só foca nos erros, e eu fiquei muito nervosa e meu inglês não saiu de uma maneira boa. Então, eu saí de lá crente que tinha sido negado. Embora no final, depois que ela foi bem rígida, assim, comigo, ela falou, já tava brincando, assim, sabe? É a primeira vez que você vai sair do país? Daí eu falei, dela, nossa, que legal. Aí depois ela, a sua família tem au pair? Já teve? Daí eu falei, não, eu vou ser a primeira. Dela, nossa, você é muito corajosa. Mas eu saí de lá crente que tinha dado tudo errado. Aí a minha outra amiga que também foi, ela fez o processo por despachante. O despachante depois entrou no site lá para ver o status. É o Visa Check. E tava emitido. O dela, eu olhei o meu, também tava emitido. Só que, né, eu sou teimosa, eu só acredito vendo. Aí eu fiquei, não, eles falaram que vão me ligar, eu vou esperar eles me ligar, né? Porque, assim, a gente tá meio traumatizada, né? Porque já deu tanta coisa errada que a gente fica esperando qual vai ser a próxima coisa, né? E aí na sexta-feira, no final da tarde, eu recebi a carta por e-mail, dizendo que eu tinha 30 dias pra ir, a carta que eles estão dando, né? Explicando que foi concedido, que a gente tem até tal dia para entrar, que vale só como uma entrada, então se a gente sair depois não consegue voltar, tem que solicitar de novo. E daí eu respirei tranquila. Uai, amém.
deu tudo certo. Na quinta-feira passada eu fui lá buscar e eu fiquei um tempão lá esperando, porque eles estavam meio atrapalhados lá. Não entendi direito, mas enfim. Eu fiquei lá sentada esperando um monte e eu pude ver a cônsul fazendo entrevistas. Não era com a au pair, ela tava conversando com uma família, depois com um idoso. Só que era outra e parecia estar bem mais tranquilo que a que fez a minha entrevista. Então, assim, eu acredito que vai ficar mais tranquilo daqui pra frente, porque eles estavam bem perdidos também. Mas uma coisa assim que eu errei, que eu fui muito tranquila pensando que ia ser muito de boa. Não tô falando isso pra vocês ficarem nervosas ou, ai meu Deus do céu, mas é só pra pensar, sabe? Porque eu fui pensando que eles iam, sei lá, me fazer 2, 3 perguntas, e ok. E ela me perguntou tudo que dava pra ter perguntado, ela me perguntou. Então, já vão pensando aí, Covid, como é que eu vou fazer? Eu vou me cuidar, eu vou fazer quarentena no quarto, depois eu vou me cuidar das crianças, manter distância, enfim, os cuidados necessários. Fiquem ligados nessas partes, ok? E em questão da documentação, é bem aquilo ali que eu falei, é a documentação da família e a tua documentação comprovando. É o que eu disse, o que tiver de curso, que já fez antes, né? Porque fazer agora eu acredito que não sei se vai adiantar. E quem tem experiência em escola vai na diretora, pede uma declaração. E assim, treinem, não desistam. Eu sei que tem alguns consulados que tá mais demorado. Eu não entendo também porque que esse procedimento não é padrão. Assim como em São Paulo, muitas meninas já estavam saindo com a carta e com o passaporte na hora. Eu saí de lá sem saber. Isso também foi bem frustrante. Mas, assim, no final deu tudo certo. Em breve eu estarei embarcando para essa nova aventura. E, assim, foi um processo bem estressante, mas no final valeu a pena. Então, fica aqui a minha mensagem de força para vocês, para não desistirem. E que vai dar tudo certo. É um processo bem desgastante, mas a gente aprende bastante também. E nós somos capazes. Não escutem quem está dizendo que é loucura, quem está dizendo que vai dar tudo errado, porque nós nos preparamos para isso. Essa pandemia não estava prevista para ninguém. E cada pessoa vive um momento e diferente em sua vida. E só nós sabemos, né, da nossa história lá no fundo. Então, quero aproveitar, não era o foco do vídeo, mas quero também aproveitar para deixar essa mensagem para vocês não ouvirem quem tá tentando desanimar a gente, que tem muita gente no caminho fazendo isso, que vai dar tudo certo, no tempo certo. E quero desejar uma boa sorte para quem vai passar por isso e dizer que vai dar tudo certo. E qualquer dúvida, podem mandar mensagem aqui, que assim que eu conseguir eu respondo. E é isso. Espero que tenham gostado. Tchau!